Bad Bunny. Que show foi esse? Gente, não vai ter como não falar sobre ser latino depois desse show da final do Super Bowl. Olha, eu fiquei muito pensativa, gente. Fiquei muito pensativa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem e tirarem as próprias conclusões. Eu, particularmente, achei de uma força, de uma coragem de se posicionar politicamente e também de exaltar a cultura latina num momento da história tão esquisito, tão assim, sabe, com pessoas polarizadas e tempos esquisitos e muito tristes. E aí Bad Bunny vem e joga essa bomba para nós todos. E aí eu fiquei muito reflexiva no meu processo de entender e de me ver como uma mulher latina. Porque latinos, gente, eu não sei se vocês se sentem, tá? Mas nós somos. E eu tô falando assim porque o Brasil é tão grande, tão grande, e também tem a questão da língua, né? Então é engraçado assim, porque o que se produz na Colômbia de música se consome em outros lugares muito facilmente. E por muito tempo, hoje eu acho que a gente está até mais aberto, mas por muito tempo o Brasil ficou muito fechado, né? Na própria língua, na própria cultura. Então eu sempre tive muito orgulho de ser brasileira. E apesar de saber que sim, a gente era ali da América do Sul, então somos latinos, eu não me achava latina, porque era um negócio tão longe da minha realidade. Olha que loucura, a gente era... E aí eu fiquei pensando nesse lance, assim, de você ser e de você sentir que você é. Porque eu nunca deixei de ser. Mas hoje, o orgulho que eu sinto de falar que eu sou da América Latina, então não é nem só do Brasil, mas eu sou da América Latina. E quando eu vejo alguém, eu moro aqui em Barcelona, né? Então quando eu vejo turistas da América Latina e de falar, eu também sou latina e tal, eu não tinha isso antes. Então eu quero falar um pouco desse meu processo. Eu acho que esse vídeo pode fazer muito sentido para quem também mora fora e para quem também, de repente, passou ou está passando por esse momento que é quase assim, de descobrir sua identidade mesmo, né? E eu acho que esse processo para mim começou nas viagens. Então eu vou contar um pouquinho, eu vou contar uma história para vocês muito sensível, que não é uma história que eu conto para todo mundo, mas é uma história que frequentemente eu me vejo refletindo nela, sabe? Quando eu tinha 19 anos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio chamado Work and Travel nos Estados Unidos. E eu fui e morei 3 meses e meio, mais ou menos, quase 4, na Virgínia, numa cidade chamada Norfolk. E no primeiro dia que eu cheguei assim para trabalhar, aconteceu uma situação tão doida que eu fiquei assim, ficou até hoje assim, sabe? Tipo, cara, que coisa doida, sabe? Que foi o quê? Fui chamada lá no RH para assinar alguns contratos, preencher alguns formulários. E aí tinha um formulário que era para você de identificação racial. Era o formulário. Então tava lá, tinha várias perguntas, inclusive com seu gênero, sua idade, e aí estava lá, como que você se identifica etnicamente. E aí as opções eram branca, preta, asiática ou hispânica. Eram 4 opções, tá? Já começa por aí, amor. Você não tinha nenhuma outra caixinha tipo outros. E aí você de repente colocava. E eu fiquei com aquilo assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que opção que eu coloco? Porque eu sei que essa coisa da cor também, no Brasil eu sou branca, na Índia eu era branca, mas ali nos Estados Unidos eu sabia que eu não era branca. Gente, vão assistir Bacurau, tá? Pra ter um chá revelação assim que é maravilhoso.
Então eu fiquei meio assim, falei, gente, eu não sei o que eu coloco. E aí eu perguntei pro pessoal do RH, eu falei, o que eu coloco aqui? Aí ela falou assim, você coloca hispânica. Aí eu falei, mas eu não sou hispânica. Ela falou, você é. Eu falei, mas eu não sou hispânica. Ela falou, você é. Aí eu joguei, falei, você sabe o que é hispânica? Aí ela falou, você é da América Latina. Eu falei, não, mas hispânica é quem vem de um país de origem aí com a língua espanhola. O meu país é o Brasil, é português. Mas é a mesma coisa, põe hispânica. E eu me senti assim... Foi uma agressividade passiva, sabe? Foi passivo, mas foi... Eu me senti muito esquisita. Por muitas camadas aí, né? Essa coisa de... Ah, mas põe aí mesmo assim, né? Como se o Brasil, então, agora fosse hispânico. E nada contra, tá? Países hispânicos, pelo amor de Deus, gente. Não vamos assim, mal interpretar o que eu tô falando? Já estão irritando, hein? Mas eu fiquei pensando só, por que não colocou latina, então? Sabe? Nossa, então aquilo me doeu em várias formas, assim, na ignorância, de entender que como eu me via, nem importava. Porque também o lance da identidade é como as pessoas se veem. Deles não terem nem cogitado de colocar ali como branca. Ao mesmo tempo deles... E isso a gente tá falando do RH, tá? Deles também não terem me dado a opção de colocar. Então abre uma opção aí, outros, e coloca, tipo, sei lá, latina, Brazilian, o que você quiser colocar. Então eu começo esse vídeo com essa reflexão, assim, porque eu acho que esse momento, que foi uma história muito esquisita, e eu tinha 19 anos, era a primeira vez que eu tava saindo do país, eu fui sozinha com uma amiga minha, nesse momento eu estava sozinha no escritório, o meu inglês não era muito bom, e assim, nas primeiras 24 horas do meu intercâmbio já rolou isso, sabe? Que é um fato que me marcou tanto pela complexidade da coisa, sabe? Pela complexidade de, nossa, eles não me escutam, eles me veem do jeito que eles me veem mesmo, sabe? Ai, olha, não sei nem digerir até hoje, assim, o sentimento, sabe? E aí naquele momento eu falei, cara... Então tá, eles me veem como Hispanic, né? Vamos entender qual é que é, né? Qual é que é, mas eu entendi que eles queriam dizer latina. E até então, gente, eu não tinha conhecido outras pessoas da América Latina. Eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje de entender as semelhanças do continente. Eu tinha, lógico, estudado em história e sabia que a história do continente é muito parecida, né, com o Brasil, com a questão política, de ditadura, sabe, países assim forjados na resistência e explorados e riquíssimos naturalmente, desigualdade social, eu sabia isso, mas eu não tinha a bagagem pessoal de falar, cara, não, mas olha lá, esse aqui é Juanito e eu, ó, iguais, né, na cultura, do jeito que a gente foi criado, eu não tinha essa bagagem. E aí foi muito engraçado, assim, porque no intercâmbio, primeiro que, assim, expandiu pra mim uma coisa de brasilidade também, porque antes eu também me sentia muito assim, eu sou do estado de São Paulo, e é engraçado quando você se afasta do seu país, você vai deixando de lado algumas diferenças e você vai vendo semelhanças. Então eu fiquei muito amiga, por exemplo, dos cariocas, e a gente até brincava, né, que tinha uma rivalidade São Paulo e Rio, e na hora que tava ali longe, né, não, a gente tem muito mais coisas em comum, né, do que parece. E a gente conheceu também um grupo de peruanas, e aí você vai vendo, né, que são pessoas que sorriem mais, que dançam, que falam alto, que também tem um amor pela família, valores que, cara, eu também tenho. E aí o tempo foi passando, depois eu fui morar na Índia, e na Índia eu fiz parte, aí foi a primeira vez que eu fui trabalhar numa multinacional e eu fazia parte do time da América Latina. E aí eu conheci gente da Colômbia, gente do Equador, gente da Venezuela, pessoas do México, e eu inclusive morava com algumas dessas pessoas. E foi uma oportunidade assim tão bonita. Foi ali mesmo que eu me vi pertencente à América Latina, ali que eu me vi assim, cara, a gente é muito parecido,
Porque daí foi construindo, eu fiquei 2 anos na Índia, né? A gente foi construindo uns laços de amizade, assim, muito fortes. Então você vai vendo, vamos fazer um prato típico? Vamos! Aí a pessoa vai e faz um arroz doce. Fala, amor, tem arroz doce no Brasil, como assim? Ah, no meu país é arroz com leite. Gente, que legal! Tipo, eu não sabia que tinha esse prato. Aí, depois, entender também que, gente, sabe assim, pamonha, que é um negócio que você acha que é super do Brasil? A Colômbia tem tamales, que é igual, exatamente igual, a mesma coisa, feito de milho, embaladinho ali do jeitinho que é uma pamonha. Então aquilo foi, assim, tão bonito pra mim, sabe? Entender e me ver pertencente à América Latina mais e mais à medida que eu ia conhecendo pessoas. Então sai um pouco do campo da geografia, países, e vai pro campo das pessoas mesmo, de entender, cara, essas pessoas são minhas amigas agora, e que oportunidade, sabe? Até quando eu tive a oportunidade, no meio do intercâmbio, eu fui pro Brasil, visitei minha família, fiquei 1 mês e depois voltei pra Índia. Então nessa volta de 1 mês eu trouxe várias coisas pros meus amigos. Paçoca, cachaça, e eu lembro que eu falei, gente, essa bebida do Brasil é cachaça, meu Deus, é muito legal, vocês vão ver, a gente vai fazer caipirinha. E quando eu apresentei a cachaça pra eles, os meus amigos da Colômbia falaram, gente, mas isso aqui é aguardente, a gente tem igual, passada, entendeu? Olha, um choque atrás do outro. E recentemente, eu trabalhei aí numa empresa que também, nos meus primeiros 6 anos, eu fiz parte do time da América Latina. E assim, poder conversar com alunos que queriam fazer graduação fora. Então, inicialmente eu cuidava só do Brasil, mas depois eu tive a oportunidade de viajar para a Argentina, de viajar para a Bolívia, de viajar para a Colômbia. E que interessante ver que as ambições, além das ambições serem as mesmas, o processo de decisão ser o mesmo, assim, de tem que estar a mãe, tem que estar o pai, aí em alguma reunião surge um tio que já tem um pouquinho de mais experiência, aí surge a avó, esse aqui é meu cachorro. Não é um exemplo fictício, assim, ao longo do tempo, né, como a gente vai se abrindo e vai apresentando, e como a família faz parte do processo. E ao longo da minha vida depois, eu fui conseguindo, inclusive, viajar para países da América Latina, né? Eu ainda não conheço todos, eu quero muito conhecer todos os países da América Latina, mas eu conheço alguns. Então, México, Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia. Cara, que riqueza cultural, sabe? Que riqueza histórica e que orgulho, Então, assim, eu não sei, esse vídeo eu fiz pensando, assim, em 2 pessoas. Pensando pra você que, de repente, tá morando fora, e eu não sei se você já passou por isso, se você do nada se viu pertencente e entendendo tanto de semelhanças com outros países da América Latina, e inclusive entendendo por que a gente se chama de hermano e hermana, porque é muito parecido. E também para você, brasileiro, que de repente nunca saiu do Brasil, se isso é uma coisa que você pensa ou que você nem pensa, se é longe da sua realidade, se você geograficamente sabe que o Brasil pertence à América Latina, mas se você sente no seu coração que você também é latino. Não sei, gente, fiquei com essas piras na minha cabeça e eu acho que a reflexão final a identidade, ela não é só sobre como você se vê. Ela também tem muito a ver como os outros estão te lendo. Seja você consciente ou não. Seja você, assim, abraçando aquela identidade ou não. E a gente vai colocando as pessoas em caixinhas, porque quantas vezes a gente também não faz isso? A Ásia, e coloca tudo num bloco só. A África, e coloca tudo num bloco só. Esquece que cada país tem toda a sua diferença, toda a sua, quando eu falo diferença, de diferença cultural, diferença gastronômica, rituais, danças. Cara, o Brasil é muito diverso em si, né? Então imagina comparado com outros países. Então, assim, até tem uma outra história, eu trabalhei no RH de uma multinacional e eu liderava o departamento de diversidade e inclusão, né?
E uma das minhas responsabilidades era fazer uma pesquisa organizacional, né, para entender como é que as pessoas se sentiam e tal. E eu tinha que colocar essa pergunta para as pessoas colocarem a etnia, mas eu colocava muitas opções e entre elas outros. E era muito engraçado ver, por exemplo, que várias nacionalidades, então tinha lá a opção, sei lá, Ásia, e aí a pessoa no outro colocava Índia, colocava China, porque se via como o país e não como todo o continente. E aí, isso também me fez pensar, porque de repente não é todo mundo que vai ter oportunidade de ir para outros lugares na América Latina, ou conhecer alguém na América Latina. Mas existe uma ferramenta muito maravilhosa que o quê? Chamada livro, né? Chamada, inclusive filmes também podem te ajudar com isso. E aí eu fiquei pensando muito assim, sabe? Quanto mais eu ando numa sede muito grande de ler literatura brasileira e literatura da América Latina, e cara, cada vez que eu vou me aprofundando mais e lendo mais, eu vejo que, meu Deus, falta muito ainda pra eu ler, sabe? É desesperador, porque você lê um autor, você lê dois, e aí vai abrindo, sabe? Vai abrindo um outro do mesmo país, vai abrindo livros. Eu tô numa fase, por exemplo, apaixonada por Isabel Allende. Gente, o que é essa mulher? Eu já li 2 dela e já fico assim, meu Deus, faltam muitos ainda. Gabriel Garcia Marques, meu Deus, perfeito. Então essas coisas, gente, fazem com que a gente vá se aproximando e se entendendo pertencente àquilo, porque você vai vendo nas histórias e fala, caramba, isso aconteceu no Brasil, nossa, isso é muito parecido com o que eu sinto, isso é muito parecido com o que eu vivi, com o que os meus avós falavam, com o que eu estudei. E aí uma outra reflexão que eu tive também com essa coisa de ficar pensando em ser latina, é como a gente coloca também, né, outros países na caixinha. Eu moro na Espanha hoje, e é engraçado porque quando você tá no Brasil, as pessoas falam, ah, você mora na Espanha. E aqui, é engraçado quando você tá dentro da cultura, você entende como as pessoas querem se diferenciar. Então não é Espanha, é Catalunha. E cada região tem a sua particularidade mesmo. Então é a mesma coisa quando as pessoas falam, ah, do Brasil. E olha a diversidade que é do Brasil. Mas quando você se afasta disso, você entende, na verdade, que a gente tem muito mais coisa em comum do que coisas diferentes, né? Então eu fiquei pensando sobre isso também. Então é uma reflexão muito doida, assim. Recomendo vocês olharem aí esse vídeo do Bad Bunny. Eu tenho certeza que fez história. Eu acho que foi uma fala muito poderosa quando no final ele fala assim... God bless America, né? Deus abençoe a América, que é uma frase que os Estados Unidos geralmente usam para eles. E aí a hora que ele solta essa frase, ele começa, gente, lá do sul, falando Deus abençoe as Américas, Chile, Paraguai, Uruguai, inclui o Brasil, inclusive. Eu acho que foi muito, muito lindo e simbólico ele incluir o Brasil justamente por tudo isso que eu tô falando. Essa diferença da língua às vezes faz com que a gente não se sinta pertencente, mas a gente é pertencente. Vídeo curto, mas aí, ó, uma bomba para vocês pensarem e refletirem, e é isso que tem para hoje, tá bem? Até próxima semana.